Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, Igreja de Cristo Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os nossos amigos, irmãos de outras igrejas, de outros lugares, que terão acesso a esta singela mensagem que chega até você neste dia. Queridos, é com alegria que eu falo com vocês através deste canal, desta ferramenta que temos disponível para falar com vocês, para me dirigir até vocês com a palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, eu quero lembrar um outro salmo interessante, que nos fala de confiança em Deus. É o Salmo 125. O primeiro versículo diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero lembrá-los de duas características da pessoa que realmente confia em Deus, confia no Senhor. E eu espero, desejo de coração, que você seja uma destas pessoas que confiam no Senhor. O salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E ele cita duas características desses montes de Sião. Primeira delas, não se abala. E para não se abalar, a semelhança dos montes de Sião, é preciso realmente confiar no Senhor. Como não se abalar? Como não se abalar diante de uma crise em que a palavra mais pronunciada pelos meios de comunicação é a palavra morte? Como não se abalar se todos os dias ligamos a televisão e vimos repórteres, jornalistas dedicando grande parte do tempo para anunciar que o número de mortes aumentou, que os hospitais não têm mais lugar, não tem mais vaga para os doentes? Como não se abalar se todos os dias a gente entra nas redes sociais e vimos relatos de amigos que morreram, de irmãos que faleceram, notícia de outros que estão nos hospitais internados? Como não se abalar se cada dia somos ameaçados pelo desemprego, pela fome? Como não se abalar neste período agora, desde o dia de ontem, quando recebemos a informação de que a igreja não poderá celebrar os seus cultos por um período? Como não se abalar se olhamos para a sociedade e vemos uma sociedade desesperada? Ouvimos falar sobre o sistema político da nossa nação e vemos uma situação caótica, onde as autoridades não se entendem, onde os homens brigam. É uma guerra psicológica, emocional. Como não se abalar? A resposta é confiando em Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. É olhando para cima, é lembrando que nós temos um Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima dos poderes deste mundo. É lembrar que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus. É lembrar que Ele cuida de nós. Ele tem poder sobre os governos da terra. Ele tem poder sobre as potestades do mal. Ele tem poder sobre as forças da natureza, porque foi Ele mesmo quem criou. Ele tem autoridade e poder sobre os vírus, as bactérias e toda sorte de enfermidade. É lembrar que nós temos um Deus que tem poder sobre a própria morte. Quando vemos multidões morrendo, os cemitérios repletos de pessoas sendo sepultadas, quando ouvimos falar de pessoas até próximo de nós que foram levados pela morte, devemos lembrar que há um Deus que tem poder sobre a morte. É essa a confiança. Ele tem poder sobre tudo e todos. Por isso diz o salmista: os que confiam no Senhor não se abalam. Não se abalam diante de nada. Como não se abalar? Novamente, eu pergunto. Confiando no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E a outra característica é que eles permanecem. Os que confiam no Senhor permanecem assim como os montes de Sião estão lá desde que a terra é terra. Desde que o planeta existe, planeta Terra. Aqueles que confiam no Senhor permanecerão também para sempre. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Eu confio no Senhor. Confiando no Senhor, eu sei o que permanecerei para sempre. Confia no Senhor, irmão. Confia, irmã. Confia, igreja. Confia, amigo, irmão. Porque os que confiam no Senhor, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Ainda que sejamos levados pela morte física, mas a morte não é o fim. A morte é apenas um veículo que nos transportará para a eternidade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como você está vivendo, irmão? Como está a sua fé? Como está a sua vida? De coração eu desejo que você esteja firmado na palavra de Deus, confiante no Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço em nome do Senhor Jesus.